Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos começar mais um assunto, né, ainda nessa semana. A atividade de segunda-feira foi relacionada só para vocês mesmos conhecer um pouco da história de queimaduras provocadas por alguns quimidários. Mas antes da gente começar um novo assunto, como a gente tem feito nas últimas semanas, nós vamos corrigir as atividades da semana passada, né? Na atividade da segunda-feira do dia 18, eu pedi para vocês colocarem pelo menos 3 características que podem diferenciar os quinidários dos poríferos, né, do ponto de vista evolutivo. Eu coloquei aqui 4, né, mas se você tiver colocado outras também além dessas, tá válido, tá? Então, ó, presença de tecidos verdadeiros, os quinidários é o primeiro grupo de animal denominado eumetazoários, que são aqueles animais com tecidos verdadeiros. A presença aqui de um sistema muscular, o que nos remete diretamente a uma outra característica diferente dos poríferos, que é a capacidade de se locomover. E aqui no item 3 eu coloquei a cavidade digestiva, né? Lembrando que lá nos poríferos não tem movimentação, portanto não tem sistema muscular. E em relação à digestão, ela é feita dentro das células, lembra dos ainda na atividade da segunda, eu coloquei aqui, especificamente, né, dos poríferos, certo? Para vocês colocarem resumidamente quais eram as principais classes de quinidários e as suas características. Se você tiver colocado informações relacionadas a essas que estavam no slide das orientações dadas no vídeo da semana passada, tá bom também, né? Então, os hidrozoários, antozoários, sifozoários e cubozoários com as suas respectivas características, né? Não precisa colocar coisa muito extensa, né? Só diferenciá-las, né, dentro dos nomes e principalmente alguma característica que diferencia essas classes umas das outras, certo? Aqui na atividade de terça eu coloquei esse ciclo, né? Mostrando aí um ciclo reprodutivo dentro do filo dos quinidários, e a letra A eu perguntei como é que é o nome desse ciclo. Se você respondeu estrobilização, metagênese ou alternância de gerações, você acertou, né? Ele recebe esse nome, né, de estrobilização, primeiro, porque que na fase 5 você tem cortes longitudinais dando origem, né, às divisões de um pólipo originando medusas. Metagênese ou alternância de gerações são sinônimos. Isso indica que no mesmo ciclo você tem uma geração sexuada e uma geração assexuada, como vocês devem ter visto no vídeo da semana passada. A letra B pergunta, né, em qual das fases de 1 a 5 a gente observa a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Então, a reprodução sexuada ocorre aqui na fase 3, onde, né, macho e fêmea, através da união entre os gametas, fecundação dá origem a uma larva. E a reprodução assexuada acontece basicamente de 5 para 1, né, onde eles estão aqui reproduzindo, por estrobilização, novas medusinhas. A de quinta dá essas duas imagens, né, 1 e 2, e pergunta primeiro aí, ó, como são denominadas as formas 1 e 2? Fácil, né? Número 1, pólipo, e número 2, as medusas, certo? Isso aí eu acho que ninguém errou, não. A letra B é só para você dar um exemplo do que é um pólipo de um quinidário que tem formato polipóide e de um quinidário que tem formato medusóide, né? Eu coloquei ali, ó, no item 1, né? Coloquei hidra e anêmona, né? 2, para ficar melhor. E aqui eu coloquei água viva, certo? Então, basicamente isso. Agora a gente vai começar de fato o conteúdo novo, né? Esse conteúdo é o conteúdo de mais um filo do reino animal. O filo dos plateumintos, tá? Esse filo tem uma grande importância do ponto de vista de saúde, porque alguns exemplares provocam doenças, né? E geralmente são esses ciclos que tendem a cair nas provas, né? De Enem, vestibulares, por aí. Então, nessa primeira semana, nós vamos ver as principais características desses organismos, e na semana seguinte, se Deus quiser,
a gente começa a falar um pouco das doenças, né, as principais doenças e como é que os ciclos dessas doenças acontecem. Esse cladograma já é conhecido nosso, aqui você tem, né, nós estamos dando alguns passos do ponto de vista evolutivo. Nós temos aqui os plateumintos, ó, acelomados, o primeiro grupo aí considerado acelomado, né, não tem celoma quando você compara ele, por exemplo, com os quinidários e com os poríferos, tá? Triblástico, 3 folhetos embrionários lá durante o desenvolvimento embrionário, e também já junto com os quinidários aí é um eumatozoário. Esse nome plateuminto, vocês lembram que eu falei que conforme a gente fosse estudar os filhos, a gente notaria que eles apresentam os nomes são característicos, estão relacionados a características anatômicas que esses animais possuem, né? No caso dos plateumintos não é diferente. Então, plate quer dizer chato, né, achatado, e euminto quer dizer vermes. Tá? Então, plateuminto são vermes que apresentam um corpo achatado, dorso ventralmente, ou seja, é achatado nas costas e na barriguinha do bicho. Né, como se fosse um caderno, que ele não é totalmente quadrado, não é totalmente circular, mas ele é meio achatadinho. Né? Nós temos representantes aí de vida livre. Os principais representantes de vida livre são as planárias, e eu já vou avisar aqui agora que durante os estudos dos plateumintos, essas características, nós vamos utilizar as planárias como modelo didático. E quando nós temos representantes de vida livre, nós temos espécies tanto marinhas, de água doce e também espécies de ambientes terrestres úmidos, tá? Sempre tem que estar úmido. Além dos exemplares de vida livre, nós temos também representantes que têm vida de parasita. E é justamente essas espécies parasitárias é que nós vamos estudar quando a gente for conhecer as doenças provocadas por esses micro-organismos, certo? Nós temos aqui a Esquitosoma mansoni, que provoca a esquistossomose. E nós temos espécies do gênero Taenia, tá? Que provoca teníase e cisticercose. Depois nós vamos falar sobre cada uma dessas doenças especificamente. Então, temos plateumintos de vida livre, que são as planárias, e também nós temos representantes de vida parasitária. Só para recapitular, né, alguns termos importantes em relação a esses animais. Então, são eucariontes, ou seja, possuem célula com núcleo delimitado por carioteca. Heterótrofos, o que quer dizer um animal heterótrofo? São aqueles organismos que não conseguem sintetizar moléculas orgânicas necessárias ao seu metabolismo, ou seja, não conseguem produzir o seu próprio alimento, certo? Pode se reproduzir, assim como lá nos quinidários, por exemplo, né? E nos poríferos também. Tanto de modo sexuado, quando há fusão de gametas, como também de modo assexuado, tá? São acelomados, nós já falamos disso quando eu mostrei o cladograma para vocês, né? Então não tem aquela cavidade totalmente revestida pela mesoderme. Protostômios, lembra lá de protostômios e deuterostômios, né? Então os animais protostômios são aqueles que lá na fase de gástrula, o blastóporo origina primeiro a boca, né, dá origem à boca, certo? Do ponto de vista de simetria, aqui muda um pouco, né? Lá nos quinidários a simetria era radial ou pentarradiada, né? Aqui os plateumintos apresentam simetria que nós chamamos de bilateral. Isso quer dizer, olha essa imagem aqui no canto, né? Se você passa um eixo imaginário dividindo o corpo do animal ao meio, em tese, você obtém duas partes iguais, duas laterais, nesse sentido, tá? Simetria bilateral, tá? Uma novidade evolutiva que apresentou significativa importância para os seres vivos aqui é o surgimento da característica desses animais, que é o fato deles serem triblásticos ou triploblásticos, é a mesma coisa, tá? Então, nesses animais surgiu o ectoderma, mesoderma e endoderma. É o primeiro grupo
definitivamente triblástico. Então tem os 3 folhetos embrionários lá durante o seu desenvolvimento embrionário, tá? Isso não acontece lá com os quinidários, né? E nem com os poríferos. É uma novidade evolutiva que surgiu aqui a partir dos plateumintos, certo? Tem o seu corpo formado por tecido epitelial simples, né? Se você não se lembra, o tecido epitelial pode ser de revestimento ou glandular. Nesse caso que nós estamos falando de um tecido epitelial de revestimento do tipo simples, quer dizer que esse tecido ele é formado por apenas uma única camada de célula, tá? Nós temos aí associado a esse tecido epitelial simples algumas adaptações que variam de acordo com o modo de vida dos plateumintos. Espécies parasitas apresentam cutícula de proteção e essa cutícula está diretamente associada ao fato de eles serem parasitas, porque eles precisam ter mecanismos de defesa, né, para conseguir se livrar dos mecanismos lá de combate do hospedeiro, certo? Nós vamos ver que alguns parasitas eles passam no trato digestório, então essa cutícula é importante para impedir que ele seja digerido, por exemplo, pelo suco gástrico, certo? Além das cutículas de proteção, uma outra adaptação associada às espécies parasitas são as ventosas para fixação. É importante que esses animais que têm esses hábitos consigam se fixar firmemente ao, ao hospedeiro de interesse, certo? Aqui outras estruturas associadas ao tecido epitelial são estruturas que têm a função de locomoção, de movimentação desses animais. Primeiro, os cílios, que através de um movimento coordenado, né, acaba promovendo a locomoção desses animais. Associada a essas células ciliares, nós temos células que secretam um muco, que é uma substância pegajosa, né? Então, ao passo que essas células vão secretando o muco, os cílios vão deslizando sobre ele, e aí o animal consegue se locomover com eficiência. Ó, essa imagem mostra uma planária, uma representação esquemática de uma planária, né? Mostrando aqui ó, em detalhe, tá? O esqueminha. O tecido epitelial simples, formado por apenas uma camada de célula. Os cílios aqui, ó, essas ramificações evidenciam os cílios, né? A região dorsal, que seria as costas do animal. O ventre, né? Que é a barriga, trocando em miúdos. A boca e uma faringe. Essa faringe o animal consegue colocar para fora. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A cabeça, e aqui apesar de estar escrito olho, o nome certo seria ocelo, tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Do ponto de vista do sistema digestório ou digestivo, né, é incompleto, assim como aconteceu lá nos quinidários, né? Não tem ânus, só tem boca. Então o alimento ele é ingerido e aquilo que não é digerido é eliminado pela mesma cavidade que é a boca, tá? Certo? Então, sistema digestório incompleto. Aí a gente fala muito dentro do reino animal sobre o tipo de digestão que cada filo apresenta. Pode ser intracelular ou extracelular. Intracelular é dentro da célula, igual aconteceu, por exemplo, com os poríferos, né? E extracelular é de fora. No caso das planárias, ela já tem um sistema digestório, apesar de ser incompleto, certo? A digestão acontece das duas formas. Primeiro, ela secreta, né, um conjunto de enzimas digestivas produzidas no intestino, e essa secreção se dá justamente pelo fato desses animais conseguirem botar a faringe para fora. A gente fala que é uma faringe protrátil. Depois que ela secreta essas enzimas vão atuar no animal de interesse alimentar, né, na partícula de interesse alimentar, digerindo ela parcialmente. Aí configura a digestão extracelular. Esse material parcialmente digerido, ele é sugado para dentro do intestino através da faringe, né, sendo introduzido pela boca. E lá no intestino acontece a finalização da digestão, que é quando as células intestinais, né, absorvem esse alimento e aí a digestão acontece dentro da célula, configurando o que nós chamamos de digestão intracelular. As tênias não possuem sistema digestório, né? O que justifica isso é o fato de elas serem parasitas, principalmente
de vertebrados, e aí elas acabam se alojando no sistema digestório desses hospedeiros, já pega o negócio pronto, é nesse sentido, então não precisa de sistema digestório. O sistema circulatório e respiratório aqui são ausentes em todos os patelmintos. Tá? A troca de gases é feita através da absorção pela pele mesmo, né? Respiração cutânea, tá? Então a absorção de oxigênio e de eliminação de dióxido de carbono é feita diretamente através da pele. Aqui só para mostrar um esqueminha, né? Essa imagem eu tirei do livro de biologia de vocês, mostrando aqui a faringe protrátil e dando uma ênfase aqui, né, ao sistema digestório. O sistema digestório, o sistema gastrovascular, ele mostra, né, dois ramos que nós chamamos de posteriores, que são esses aqui e o outro aqui, né, se ramificando, óbvio, com o objetivo de distribuir nutrientes para todas as células do corpo, e um ramo anterior, tá? Então, o intestino das planárias, ele é bem ramificado para garantir uma melhor distribuição aí dos nutrientes para todas as células do corpo. Outra novidade comparado com os quinidários, né, é a presença de um sistema excretor. O sistema excretor, né, é formado por um poro, por um conjunto de poros, né, que se localizam nas laterais do corpo das planárias. Esse poro é chamado de nefridióporo, tá? É por ele que o animal libera excretas. Aí, na parte interna do corpo desses animais, existem, né, um conjunto de células que podem ter vários cílios, como está aqui nesse esqueminha. Ó. Quando isso acontece, ela é chamada de célula-flama. Ela fica na cavidade, ela fica em contato direto com as células da cavidade interna do animal, capturando excretas, né, e liberando esses excretas através dos poros. Quando essas células têm vários cílios, ela é chamada de célula-flama, porque se assemelha a uma chama de uma vela, né, flamejante, fica o tempo todo se movimentando. Se essa célula for formada por apenas um cílio, aí ela é chamada de solenócito, tá? Também tem a mesma função de captar excretas dos tecidos adjacentes a ela e encaminhar para esse conjunto de túbulos que vai direcionar esses excretas aí para o poro excretor, eliminando. Uma característica muito importante dos platelmintos é a cefalização. Então aqui nós observamos, né, uma estrutura na porção anterior, ou seja, formando o que nós consideramos uma cabeça rudimentar, né? Mais do que isso, essa cabeça possui estruturas capazes de perceber estímulos externos. Lembra que eu falei dos ocelos, né? Então são estruturas que são fotorreceptoras, capazes de perceber a intensidade e a direção, né? Percebe a intensidade e a direção da fonte luminosa, não sendo capaz de formar imagens, tá? Como que eles descobriram isso? Eles incidiram um feixe de luz sobre a parte anterior, né, diretamente nos ocelos de uma planária, e perceberam que em todas elas se opunham, elas mudavam a direção contra a luz, certo? A fonte luminosa. O sistema nervoso desses animais é do tipo ganglionar. Aqui nesse esqueminha aqui em cima em azul, ó, nós temos, né, são dois gânglios cerebrais na porção anterior, ou seja, na parte da cabeça. Esses gânglios se ramificam longitudinalmente ou lateralmente, né, no corpo do animal e, consequentemente, há outras subramificações, né, que levam impulsos nervosos para a musculatura e também consegue fazer com que esses animais percebam estímulos externos, certo? Do ponto de vista reprodutivo, as planárias podem se reproduzir, como eu disse, né, platelmintos de maneira geral. Mas no caso das planárias aqui é o exemplo didático. Tanto de modo assexuado, e isso pode acontecer por regeneração. Então, aqui feito em laboratório, né, o esqueminha. Você corta a cabeça, essa cabeça vai dar origem a um novo indivíduo, e o que ficou da parte do corpo desse animal também origina um novo indivíduo, certo? Uma característica que permite essa grande capacidade de regeneração é que as planárias possuem células mesenquimatosas, né, ou mesenquimais, que são chamadas de células
pluripotentes. Então essas células têm a capacidade de se diferenciar em qualquer outro tipo de célula do animal, por isso que elas são tão eficientes nesse mecanismo de regeneração. Outro tipo de reprodução é a fragmentação, né? Então o animal solta um pedaço do próprio corpo por estrangulamento, dando origem a um novo indivíduo. Lembrando que tanto a regeneração como a fragmentação são ciclos reprodutivos em que não há variabilidade genética, porque os resultados são organismos clones. Já na reprodução sexuada, né, nós temos nas planárias, né, animais monóicos. Isso quer dizer que no mesmo indivíduo você tem tanto o aparelho reprodutor masculino, né, os testículos, como o sistema reprodutor feminino, aqui os ovários. Mas apesar de elas serem monóicas, elas realizam fecundação cruzada. Isso quer dizer que uma doa o espermatozoide para a outra e depois elas colocam ovos, né, em algas, no caso de planárias aquáticas, pedras, né? E desses ovos saem planarinhas, né? Planarinhas jovens, já anatomicamente idênticas aos indivíduos adultos. Tanto na reprodução sexuada como na assexuada, o desenvolvimento é direto, visto que nós não observamos fase larval, certo? Que são esqueminha mostrando, né? Esquemagem real de um microscópio, tá? Aqui mostrando a regeneração de planárias. Aí nós temos aqui, nós estamos falando do reino animal, do filo dos plateumintos, e agora, lendo do Rhificophaga, nós temos aqui essas três classes principais, né? A primeira classe, Turbellaria, ela é representada por organismos aquáticos ou terrestres de ambientes terrestres úmidos, né? É bom reforçar isso. E os animais dessa classe são animais de vida livre. O principal representante aqui são as planárias, que a gente já conhece, né? A classe trematoda, ou trematódios, aportuguesando o negócio, né, que aqui está em latim, são animais de hábitos parasitários que possuem ventosas, né, como estruturas auxiliares a esse hábito de fixação aí no seu hospedeiro. Um exemplo aqui, né, o esquitosoma, que é o causador da esquitossomose. E a última classe, a classe dos cestódios, né, o cestoda, também tem hábitos parasitários, mas o que diferencia os representantes dos trematódios, né, a principal característica dos representantes dos cestódios, já que ambos têm hábitos parasitários, é que nos cestódios eles são segmentados, né? Aqui você consegue perceber uma tênia, tá? Que na imagem você percebe segmentos, né? Como se fossem pedacinhos que formam o corpo desses animais. E aí nós vamos falar sobre cada um desses dois aqui, né? Tanto do esquitosoma como das tênias, do ponto de vista de saúde, né? Já que são animais que provocam doenças, certo? Eu acho que é só isso.